Beleza, então, meu nome é Rafael Neder, né? Eu sou professor, designer gráfico, atualmente residindo em algum lugar entre Belo Horizonte e São Paulo, né? Porque mais ou menos uns 3 anos atrás eu comecei a vir frequentemente para São Paulo, porque eu comecei a cursar meu mestrado aqui na cidade, né? Isso aí porque já ao longo desses últimos 10, 15 anos é uma cidade que eu sempre frequento. Bom, a minha fala de hoje, ela tem a ver com a minha pesquisa, vamos dizer assim, pessoal e profissional dos últimos 8 anos. E o título, né, vamos falar de coisa velha, tem a ver um pouquinho, né, sobre essa temática. Bom, desculpa, o P lá P, meu P no P me pé, é P. Não consigo, desculpa. Essa piada surgiu lá na última TP, né? Onde eu fui desafiado a falar em inglês e na língua do P. Na verdade, eu queria essa ideia idiota, mas enfim. Devido ao nervosismo. Bom, toda vez que a gente fala em tipografia, em impressão tipográfica, sempre aparece aquela imagem daquela figura lendária, Gutenberg, no alto ali dos seus, sei lá, 2 metros de altura, com sua barba de 1,5 metro de comprimento, né? Um aventureiro ali dessa transição da Idade Média para a Renascença, né? Sempre que a gente tenta falar sobre isso, acho que talvez a associação direta que acontece tenha a ver justamente com essa personalidade, com essa figura. Bom, só que o meu objetivo hoje não é falar dessa história da técnica. Meu objetivo hoje não é falar das personagens históricas dos grandes mestres tipógrafos, né? Meu objetivo hoje é falar um pouquinho dessa aplicação da impressão tipográfica no design gráfico hoje, né? Bom, essa brincadeira do título, ela surgiu a partir de um comentário num post do Facebook, assim. O Rangel, que é professor também em Belo Horizonte, publicou lá um vídeo, me marcou, né? Acho que está dando microfonia com isso aqui, não? Espera aí, tá desligado? Então vamos lá. Então, são as placas na minha cabeça, enfim. O Rangel, ele lança esse comentário ali na minha timeline de um vídeo lá da editora Gustavo Guilherme, né? Um cara usando uma Dana que, inclusive, aceito de presente de Natal, uma impressora linda, toda em alumínio, super levinha, fácil de transportar. Aí o menino lança o comentário. Muita complexidade para pouco resultado. KKKKK. Assim, ao invés de eu ficar bravo, curto, eu comentei isso em sala de aula, aqui no Senac, lá na pós em tipografia, e surgiu essa brincadeira do título da palestra. Porque tem muito a ver justamente com as perguntas que as pessoas me fazem. Neder, por que diabos impressão tipográfica? Por que diabos falar de coisa velha? Ou você é doido? Né? Enfim. Normalmente eu acho que a gente tem um pouco de culpa, né? Tipógrafos, type designers em geral, a tipografia, acho que talvez o próprio campo acadêmico tem um pouquinho de culpa nessa mistificação que a gente tem a respeito da tipografia. Primeiro porque a gente tem uma das áreas mais tradicionais ali do design gráfico, que é a tipografia, vamos dizer assim, ancestral ali da nossa profissão. A gente tem 200 mil termos diferentes, a gente tem 200 mil processos diferentes, e tudo isso parte daquela estrutura de decoreba na sala de aula. Em Belo Horizonte eu dou uma disciplina de história, então eu brinco lá com os meus alunos que não tem jeito, essa parte de anatomia tipográfica, de glossário, isso tem um pouco de decoreba, sim, é fato. Mas uma das grandes questões que eu coloco é pensar aquilo dali como um vocabulário comum para poder conversar com o meu aluno quando eu estiver orientando o projeto. E ao invés do aluno falar, olha, eu gostei desse trocinho, desse negocinho e daquele tracinho ali. O mineiro fala assim, não tem jeito. Olha, desculpa, mas paulistano tem muito sotaque. Acreditem ou não, mas tem. Bom,
E eu acho que também, quando a gente fala de impressão tipográfica, sempre existe aquela aura de mistério. Né? Quando a gente vê, né, a descrição da impressão tipográfica, ali nos seus primeiros anos, né, ela era descrita como artes negras, né, black magic da vida, onde você tem, né, a arte de imprimir, de escrever sem as mãos. Tem um episódio lá do Fust sendo perseguido em uma cidade acusada ali de bruxaria, enfim. E eu sempre lembro dessa gravura, né, do Matthias Huss, que é a primeira gravura, se não me engano, de uma prensa tipográfica, mas é uma gravura de uma prensa tipográfica dentro ali de um contexto da dança macabra, né, que era um tipo de ilustração muito recorrente ali na Idade Média, que seria como uma espécie de memento mori, né, mostrando para as pessoas que um belo dia elas iriam morrer e a morte iria pegar essas pessoas, né. Eu acho que tem um pouquinho a ver esse ambiente da oficina tipográfica com essa imagem do sobrenatural. Bom, na faculdade, assim, meu envolvimento com tipografia parte realmente ali de uma tara, né? Você escolhe ali na faculdade alguns assuntos para você poder pesquisar, para você poder trabalhar. E o primeiro livro de tipografia que eu li, isso aí porque sempre fui rato de biblioteca, né? Criança gordinha, odiava ir para a educação física, ficava no colégio, né, na biblioteca, conversando, não lembro. Mas na faculdade eu encontrei um livro de 1967, se não me engano, de um tipógrafo suíço, que depois eu vim a descobrir que era um dos caras mais fodas que já viveram, né, o Emil Ruder. E nesse livro lá, o Typography, ele tenta fazer um manual onde ele ensina a tipografia não só enquanto técnica, mas também enquanto linguagem. Na introdução do Typography, o Ruder ele tem uma passagem muito breve. Tipografia e design são virtualmente sinônimos. Tem uma diferença até um pouquinho na tradução do alemão para o inglês, mas não é a nossa questão aqui. Então, pensar a tipografia enquanto projeto envolve uma série de coisas. Envolve pensar técnica, envolve pensar linguagem, envolve pensar também um pouquinho de subjetividade, como a gente pode discutir mais para frente. Bom, então essa minha pesquisa, ela surge do meu envolvimento pessoal com o ensino. Eu comecei a lecionar logo depois que eu saí da faculdade, naquelas maluquices assim. Sou professora, sou minha ex-orientadora. Cara, você quer dar aula? Tá, vamos lá, beleza. Me ferrei. Já se fazem 11 anos que eu leciono, né? E é uma coisa assim que eu gosto muito. E a pesquisa, ela surge justamente da minha prática contemporânea, da minha prática profissional e de ensino. Quando eu comecei a dar aula, eu precisava entender como que as coisas funcionavam, né? Eu sempre tive muita curiosidade para entender o que está por detrás daquele resultado. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com design de interface, design de interação, eu era um dos poucos designers que sabia código. Ia lá, debugava, consertava todo o serviço mal feito dos programadores e tentava chegar ali num resultado, vamos dizer assim, mais agradável e mais utilizável. E, num determinado momento, eu comecei a pesquisar essas técnicas, entre aspas, do passado, caligrafia. Fui aluno da Andréia, fui aluno do Cláudio Gil, do Iomar também, Iomar Augusto. Assim, são pessoas que são assim, muito importantes para mim. E no evento em Belo Horizonte, eu conheci um tipógrafo do interior do estado, chamado Sebastião Bento, que me ensinou um pouquinho de impressão tipográfica. Depois eu vim para São Paulo, conheci Marcos Mello, o Cláudio Rocha, e eu comecei realmente a me envolver com essa história. E em Belo Horizonte eu fiquei amigo também de um tipógrafo, e lá a gente começou realmente a trabalhar, a organizar uma série de cursos e por aí vai. Então, a pesquisa, ela surgiu justamente desse meu envolvimento com a impressão tipográfica, por meio ali do ensino, e também por meio um pouquinho da minha prática. Hoje eu posso falar que eu tenho um certo conforto para poder usar as máquinas de impressão, os tipos, até pela minha necessidade realmente de fazer com que meus projetos saíssem, né? Então, assim, eu ia lá e eu ficava como aprendiz do Matias imprimindo, enfim. E isso virou tema do meu mestrado. Eu só fiz mestrado 8 anos depois
Não, 8 anos depois de começar a lecionar. Porque eu tinha uma convicção, e ainda tenho, que eu acho que a pesquisa ela tem que surgir talvez do meu envolvimento com algum tema, né? Acho que estudar por estudar é um exercício muito abstrato que eu não consigo fazer. Então, a minha pesquisa ela começou a ser feita ali na Anhembi Morumbi, sob orientação da professora Gisela Beluso, e nesse período aí de 2 anos e meio, né, eu pude pesquisar um pouquinho sobre design gráfico brasileiro, e esse design gráfico brasileiro que está envolvido com impressão tipográfica. Nossa, sensacional, o cara está falando de design gráfico contemporâneo, pega essa gravura do Theodore Debris, né, que está lá naquele livro lá do Hans Staden, Viagens Maravilhosas, Viagens Pitorescas, não lembro aqui agora, de uma tribo de índios canibal, né, fervendo ali um guerreiro de outra tribo capturada. Pois é, isso aí também tem a ver um pouquinho com essa escolha de recorte. Pô, é muito bonito você falar do que acontece no mundo, mas ao mesmo tempo, se você não fala da terra onde você vive, do lugar onde você nasceu, eu acho que você tem um entendimento muito parcial das coisas. Às vezes aquela visão deslumbrada de achar aquilo que vem de fora é melhor. Cara, não necessariamente. Eu lembro de um curso que eu fiz ali, por exemplo, com o Dino dos Santos, ele falava, design de tipos não é rocket science, né? Tipografia não é rocket science. Então, você não tem um caminho exato, uma escola a seguir, seja holandesa, seja inglesa, seja mexicana, argentina, brasileira, enfim. Você vai fazer um zigue-zague, muitas vezes, para poder encontrar o seu caminho. Então, assim, essa linearidade, assim, também é uma coisa que sempre me perturbou. Tanto que vocês vão ver que eu dou volta o tempo inteiro enquanto eu falo. Enfim. E a pesquisa ela surge disso, né? Embora uma técnica comercialmente obsoleta, como que essa técnica obsoleta ela reaparece no design gráfico contemporâneo, como que essas pessoas vão trazer à prática da impressão tipográfica uma série de questões que tem a ver com o design gráfico hoje, do presente, né? Uma série de estratégias que se misturam, que se entrelaçam, e a gente percebe, né, uma tipografia hoje que não é aquela tipografia, vamos dizer assim, pura no que diz respeito a seguir princípios imutáveis de impressão. Na verdade, a gente vê uma tipografia, vamos dizer assim, que flerta com diferentes situações, com diferentes estilos e por aí vai. Minha pesquisa ela também surge também de um questionamento que eu sempre faço ali com a tecnologia, né? Normalmente a gente tende a confundir a tecnologia como o fim máximo das coisas, né? Mas acho que a tecnologia ela não é só isso, né? Eu acho que ela é mais um meio, um caminho, do que necessariamente o fim máximo. Então a gente está acostumado a falar, né, quando a gente fala sobre alguma coisa tecnológica, você fala lá, pô, meu iPhone 6S, que eu posso colocar no chão e flutuar aí pelo caminho. Parece mais a prancha do De Volta para o Futuro. Então, pensar a tecnologia desse jeito achatador é uma coisa muito comum na nossa sociedade de hoje. Ao mesmo tempo também, a gente tem que entender que certas questões, racionalidade, viabilidade, eficiência, tem a ver com a nossa cultura, né, com o nosso pensamento industrial, pós-industrial, né, com o capitalismo, seja lá o que mais desses ismos todos que a gente tem ali no nosso dia a dia, né? Então, pensar a tecnologia hoje envolve entender que ela não é uma negação da essência humana, pelo contrário, ela é uma prática que é socialmente construída, ela pode ser humanamente controlável, né? E você pode, é lógico, em alguns casos, assim, até mesmo adequar ela à necessidade, vamos dizer assim, da humanidade, da coletividade, enfim. Bom, a pesquisa ela durou, então, esses 2 anos e meio. Ela começa lá em 2012, quando eu faço a identificação dos 13 grupos iniciais, assim, que eu tinha interesse de conhecer.
Então, eu tentei buscar grupos que estavam ativos, praticantes, grupos que tinham essa relação entre projeto e impressão de uma maneira muito forte. Não bastava você ser um designer que mandava um arquivo para a clichêria e mandava um tipógrafo imprimir. Você tinha que ser o tipógrafo, você tinha que ser o impressor, né? Então, eu pude conhecer vários grupos. Alguns trabalhavam mais com a prestação de serviço, outros trabalhavam mais com a criação. E desses 13 grupos, eu optei por estudar mais a fundo 8 grupos diferentes. E esses grupos se estenderam lá de Pernambuco até o Rio Grande do Sul. Por questões de viabilidade financeira, de recorte, né, eu consegui encaixar, vamos dizer assim, eu consegui ir até esses locais, né, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Então foram assim os lugares que eu pude ir em loco, conhecer essas pessoas, né? Daqui a pouco eu mostro rapidinho cada um deles. E eu comecei a fazer as contas essa semana, né? Por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo. Tudo bem, quando eu venho de avião é lindo, super glamouroso, né? Que só quem pega um ônibus dentro do aeroporto para ir para um avião com 200 pessoas amontoadas em cima, chega dentro de um avião com aqueles lanchinhos horrorosos, sabe o tanto que é glamouroso voar de avião hoje em dia, né? Foram mais ou menos umas 80 viagens de Belo Horizonte para São Paulo. Depois teve Belo Horizonte, Recife, ida e volta, cada trecho 1.600 quilômetros, né? Belo Horizonte, Florianópolis. Resumindo, eu dei uma volta e meia na Terra, só para fazer a pesquisa do mestrado, e beleza. Nessa história, pude conhecer essas pessoas incríveis, Isabela Aragão, Bug, né, o Flávio Vignoli, meu colega de universidade em Belo Horizonte, parceiro de vários trabalhos, Heloísa Teuvina, que curiosamente é de Belo Horizonte, e amiga minha, né, graças à Tipocracia aqui em São Paulo, né, Marcos Melo, Cláudio Rocha, pessoas que normalmente dispensam apresentações, o Aleph e a Leila lá do estúdio Corrupiola, lá em Florianópolis, na verdade São José, né, do lado ali de Florianópolis, enfim. E dentro dessas entrevistas eu pude identificar uma série de temas que tem muito a ver com os motivos desse resgate. Alguns desses temas, por exemplo, é relacionado ao aprendizado, né? O Cláudio Rocha fala que logo quando ele começou a praticar design gráfico, ele acabou se envolvendo com os processos de produção, com a tipografia, justamente pela necessidade de entender um pouco mais da produção gráfica. Não ficar muito preso só à técnica, mas também entender como que a técnica ela condiciona na linguagem do impresso, na linguagem do produto que você está criando. Ao mesmo tempo também existe um outro tema muito recorrente que envolve a autonomia de decisões, que tem a ver muito com a questão do design autoral dentro dessa prática. Você controla o meio de produção, você pode produzir o que você quiser. Quando a gente olha para a Feira Plana, várias dessas feiras de publicação independente, a gente vê isso. Esse barateamento da tecnologia permite que você produza, né, dentro ali do seu escritório, né, livros de excelência, né, nas tipografias. A gente vê também algumas edições artesanais que eu vou mostrar daqui a pouco, enfim. Também tem uma questão que é muito legal, que é pensar o erro. Lá em Belo Horizonte a gente usa muito 3 termos que surgem ali da nossa convivência com o Matias, o tipógrafo, que é nível de trabalho, nível agência, que é o certinho e bonitinho, e o nível FEBEM, que é aquele impresso com erro. Por que FEBEM? Dentro ali de uma prática de educação, né, lá dos menores, a FEBEM tinha uma gráfica e os menores eles eram aprendizes e a impressão era joia, né? Então ele sempre usa esse termo. Então esse erro, o errado, para a gente que está tão acostumado ali com uma máquina com uma precisão de milionésimos de cabelímetros, aquela imperfeição ali pode ser tão legal quanto a exatidão. E uma coisa que também é muito legal, embora seja super subjetiva, difícil até de argumentar e discutir,
é pensar qual que é o tempo que a gente quer viver. Não no sentido de voltar no passado, mas talvez desacelerar um pouco as coisas, de poder projetar, não pensando ali num cronograma absurdo de horas, de minutos, mas talvez de dias e de meses. E dentro dessa escolha dessas várias pessoas, a gente pode elencar 2 temas que são a materialidade e a singularidade. Como materialidade, a gente pode entender que um impresso, ele traz consigo, né, ele materializa consigo, não só impresso, mas qualquer produção, qualquer artefato de design, ele traz consigo a matéria, no seu sentido literal, a matéria na qual ele é feito, né? E a gente também tem, né, que dentro dessa materialidade a gente tem a cristalização de uma série de questões que vão além, vamos dizer assim, do resultado em si. São as intenções do designer, o contexto tecnológico em que ele vive, o contexto socioeconômico, né, os valores desse designer quando ele projeta, etc. Para mostrar essa questão, a gente pode dar uma olhada rapidinho aqui nessas 4 imagens ali do livro do Carter, né, impressão tipográfica em papel jornal, impressão tipográfica em papel revestido, fotocomposição, alguém lembra disso? Né, em papel offset, composição digital em impressão offset. O contorno do tipo, ele se altera dentro ali, é lógico, de cada técnica e dentro ali de cada suporte. Então, pensar tipografia, pensar impressão tipográfica, envolve entender que a gente tem matrizes que são relevográficas, que são mais altas, que gravam o papel. Você pode pensar em tipografia hoje, pensando em tipos móveis, você pode pensar tipografia pensando em clichês. O clichê pode ser de zinco, pode ser de polímero, pode ser carimbo de borracha, a gente já usou muito isso daí, por exemplo, em Belo Horizonte, né? Mas tem uma particularidade da impressão tipográfica que normalmente a gente esquece, que tem muito a ver até com a digitalização das primeiras fontes, né, para o meio digital, é que quando a gente vai criar uma matriz, a matriz ela é um pouquinho mais fina do que o resultado impresso. Existe um ganho de ponto, né, esse contorno vermelho. Cara, eu não sei usar a espada Jedi, não, desculpa. Espera aí. Cadê? Não. Lasers. Não vou fazer isso, não. Eu ia jogar o laser na cara das pessoas. Mas, enfim. Comporte-se, Rafael. Essa materialidade, ela envolve também uma série de questões. No impresso, tradicionalmente, a gente tem essa... 5 minutos, ok. Você só me deixa mais nervoso, vou gastar mais tempo. No impresso, a gente tem essa questão, né? O tipo, ele transfere a tinta para o papel e consigo ele cria, né, uma depressão dentro do papel, onde a tinta se acomoda. É lógico que isso aí é numa escala microscópica. O bom impresso, dentro ali das leis ali da maioria dos tipógrafos, envolvia você ter uma transferência lisa, homogênea. Você não pode ver, né, a gravação do outro lado do papel, nem nada. Muito do impresso tipográfico hoje parte dessa ideia do erro, né, da gravação exagerada, da pressão excessiva. Muito também do impresso tipográfico envolve uma questão que é a máquina onde aquela matriz está sendo impressa. Se você tem, né, uma prensa de platina, né, essa prensa de boca de lobo, que, né, algumas pessoas também chamam, você tem um tipo de resultado, um tipo de pressão na hora de gravar o impresso. O mesmo acontece lá com as máquinas cilíndricas, com as máquinas rotativas, e você vai perceber que, às vezes, pelo fato do ajuste mecânico ali da máquina, ele ter ainda uma certa diferença, você percebe que, às vezes, cada máquina, mesmo modelo, mas ajustes próximos, você nunca consegue uma reprodução tão exata. Ao mesmo tempo, também, você tem que pensar que dentro da técnica tipográfica, ela te dá algumas limitações, porque o tipo ele é físico. Quando a gente olha lá para os tipos móveis, né,
não tem como você fugir muito ali da ortogonalidade. Para você poder fugir, dá trabalho para caramba. E quando você vê a prática ali, vamos dizer assim, da impressão tipográfica hoje, a gente vê que certos mandamentos, certos fundamentos são intencionalmente desrespeitados. Mais do que um revivalismo, né, um revival, coisa elegante fazer o meu impresso tipográfico, o meu livro tipográfico de poemas. Não. Muitos desses praticantes hoje eles estão realmente experimentando essas possibilidades da pressão, do erro, da impressão falhada, da sobreposição e por aí vai, né? Então eu trouxe aqui algumas imagens, né, para poder mostrar bem rapidinho, assim, acho que 20 minutos não dá para estabelecer nenhum raciocínio muito profundo, né, de impressão tipográfica, né? Por exemplo, primeira imagem, né, uma pasta de um dos workshops que a gente organizou lá em Belo Horizonte, lá na tipografia, né, serve para poder entender essas diferentes materialidades. São 3 camadas de impressão, né, preto, uma mistura de tipos de madeira, tipos nacionais, importados, daí tem uma questão de altura que dá gravações diferentes, os tipos de metal, né, uma segunda camada, onde a gente tem, né, uma impressão do verso desses tipos de madeira, e uma terceira camada também formada ali por um pupurri, né, de vários tipos diferentes. Aqui é um teste de impressão de um aluno do primeiro curso que a gente deu, o Lucas Lima, acho que hoje ele está morando até na Suécia. O Lucas, ele nesse primeiro curso, ele faz essa composição que acho que tem muito a ver com a importância, com a validade de você estudar tipografia num contexto ali acadêmico, de aprendizado mesmo. Entender qual que é a essência das coisas, entender não só a essência da técnica, mas a essência ali da sua prática, pensar que você pode ir além, vamos dizer assim, daquelas escolhas que normalmente você tem ali à sua disposição por questão de tempo, de verba, enfim. Aqui um outro trabalho também de um aluno, que é do Leitinho, que ele faz literalmente um clipart tipográfico, né? Então ele cria essa carta de baralho, né? São 2 entradas de máquinas, a sobreposição de uma com a outra. Mais uma vez, o resultado, às vezes, ele é o de menos. O processo, o contexto, como aquilo dali é construído, como aquilo dali é pensado, às vezes é mais importante do que o resultado em si. Então, ficar pensando dentro daquela preguiça do estou ali, abri o meu Creative Suite, baixei um template e editei. Assim, eu vejo muito do design gráfico contemporâneo nesse sentido. Tá, ok. Aqui o convite de inauguração da oficina tipográfica, né, a questão de você trazer clichês antigos, aplicar ali dentro de um contexto novo. O livro Além da Letra, que tem essa característica, né, da impressão dupla, né? Você faz 2 impressões com cores diferentes, as tintas se misturam, não é um processo de policromia, você não tem retículo aqui, não, na verdade são 2 ajustes diferentes de máquina que fazem com que a tinta seja gravada de maneira diferente. Acaba que cada impresso tem pequenas diferenças entre um e o outro, né? Há anos atrás isso daí podia ser considerado até pecado, hoje a gente vê uma valorização, inclusive, dessa imperfeição mínima, vamos dizer assim. Aqui um cartaz lá do Tipos do Acaso, lá do Bug, que ele faz aqui na Gráfica Fidalga. Quem é de São Paulo já está careca de ver isso aí pela rua. No Brasil, desde que a Fidalga começou a fazer os cartazes lá para o Uni, tem se espalhado de uma maneira incrível. E assim, o legal da Fidalga é isso, você vai ter tipos que eles fazem com a serra de cutico, clichês, e é lógico, assim, acho que o mais charmoso de tudo, aquela qualidade supimpa, né, da Gráfica Fidalga, né, que é o tosco, mas é o tosco bonito, é o tosco com conceito. Né, aqui um livro lá do Flávio Vignoli, o Janelas, onde ele imprime material branco, sobrepõe diferentes cores, você percebe a trama do papel. A gente tem dentro do resultado ali, né, uma somatória da intenção do designer, do ajuste da máquina, da trama do papel e às vezes até mesmo também do acaso.
Aqui também está um dos primeiros projetos do Flávio, onde a gente tem as ilustrações ali do Roberto Marques, que também é ilustrador e professor em Belo Horizonte, né? 3 páginas lá do Sertão de Euclides da Cunha, onde a gente tem clichês de metal, mas pelas características da impressão dão um resultado muito próximo ali da xilogravura, né? E detalhe, assim, o Roberto ele faz as ilustrações recortando o papel, né? Trabalho da Heloísa Teovina, aqui de São Paulo, né? Ela tem uma série de selos, que são selos imaginários, onde ela faz gravuras de animais, sobrepõe, assim, trabalhos que são lindos. Aqui um trabalho dela com a Tereza e com o Rodolfo, né? Um cartaz lá para o Trix Mix. E o que eu acho mais legal, não coloquei a imagem, ela imprime tudo isso aí num prelo de mesa, usando muita fita crepe, muito durex, porque ela não tem todos os materiais disponíveis ali para poder fazer aquela produção tradicional. Acho que tem uma imagem mais para frente. Cláudio Rocha, Marcos Melo ali na revista Topografia, né? Cada edição com as interferências ali tipográficas ali da oficina tipográfica. Essa série aqui de selos também para o Instituto Inhotim, ganhou o prêmio Max Pfeffer também em 2007. E aqui o detalhe, né, dessa matriz impressa. E, por último, aqui, né, um livro que a gente fez também, eu e Flávio, que é o arquivo impresso lá do Paulo Bruschi. Quem conhece Paulo Bruschi é um dos grandes artistas visuais assim, do século XX, assim, um dos grandes artistas brasileiros. O Flávio fez um convite para o Paulo de fazer um livro de artista para ele, e o Paulo veio com uma ideia, eu quero fazer um livro, mas de poesia. Mas como é que é esse seu livro, Paulo? Então, são vários poemas que eu escrevi ao longo ali da minha vida. Então, surgiu essa ideia de um arquivo. E foi assim muito engraçado, porque esse livro ele foi esgotado no lançamento. A gente fez uma tiragem, se não me engano, acho que de 250 exemplares. No lançamento ele já se esgotou. Bom, por que também 250 exemplares? Por um motivo muito simples. As pessoas não compram livro porque não leem, né? Quanto mais livros que tem essa produção diferente, enfim. Podia fazer 1000? Podia, mas não quisemos. Não quisemos. Considerações finais. Bom, eu acho que pensar a tecnologia, seja ela digital, analógica, envolve pensar qual que é o resultado que você quer. Resultado no sentido de pensar na expressividade da técnica, na expressividade das suas questões de projeto, de impressão, seja digital também. Acho que envolve um pouquinho disso. Eu acho que pensar de uma maneira excludente, como aquilo que foi inventado ontem é inútil para a gente hoje, é a maneira mais burra de pensar uma carreira, vamos dizer assim, para os próximos 20, 30, 50, 100, 1000 anos, porque o que você faz hoje, amanhã é obsoleto, né? E aquilo que você faz hoje não quer dizer que aquilo dali você vai perder ao longo do tempo. Pelo contrário, a vida é uma somatória de coisas. Antes de finalizar, só queria agradecer aos meninos da organização, né, nesse período assim, do último 1 ano, né, quando eu comecei a ser professor deles. Né, assim, eu brinco que eu tive um gás para dar aula que há muito tempo eu não tinha, né, pelo empenho, pelo interesse deles, e foi muito bom estar aqui, foi muito bom receber esse convite. Eu só tenho nave mãe chamando, agradecer. Obrigado.